Estamos de volta no ar, nos 95,7 FM Mundial Podcast, a sua versão estendida de Mundial e Você. E hoje, o último Mundial Podcast do ano, praticamente acabando, né, com todas a nossa programação, né, de Mundial e Você, que amanhã ainda tem, mas a gente já dá aquele pontapé inicial para 2025 com ele. Estou olhando aqui para ele, Ricardo Ida. Bem-vindo. Muito obrigado, minha querida Sami. Dá a mão aqui. Quem está olhando o vídeo tá vendo eu assim com aquele olhar apaixonado. Sabe aquele caramelo, aquele cachorro caramelo que olha assim, cheio de amor. Eu tô olhando para você também, apaixonadérrimo. Meu Deus, socorro, gente. Estamos no ar também no YouTube. Então você sabe, né? vibemundialfm.com.br. Clica nas nossas redes sociais que aí você vai nos acompanhar. Estamos ao vivo no YouTube, também no nosso FM 95,7. Eu ainda cismo com o AM, você acredita? Eu também às vezes Você escorrego. cisma com esse AM, mas dá tudo certo. Fez parte da nossa vida por tanto tempo, né? E você pode nos acompanhar, estamos aqui acompanhando, inclusive, pelo YouTube. Estou aqui com o celular, se você quiser mandar mensagem para Ricardo Ida, fazer alguma pergunta do ano, me ajuda a fazer a entrevista. Né? É bom assim, é bom quando o ouvinte faz parte do programa com a gente. Nos acompanhem em todas as redes sociais, aproveitem e nos sigam, que a gente quer cada vez mais ouvintes conosco para a gente transformar esse mundo. Porque a nossa programação tem isso de bom, né, Ricardo? De alta frequência, de otimismo, de um olhar diferente para a vida. E eu tenho falado tanto aqui de frequência vibracional e eu acho que a gente está aqui hoje em alta frequência. É uma sintonia incrível, linda. Segundo Val Capelli, você está com a cor do ano, azul índigo. Uau! Saiu matéria no G1, eu vi hoje. E eu estou com uma das cores também da virada do ano. E você sabe que até na programação da Vibe Mundial, essa de final de ano que os comunicadores desejam, um feliz 2025, eu falo, olha, o ano que vem tem o anjo Raziel e a cor da vela é laranja. Laranja! Olha que beleza, laranja é uma cor da alegria, segundo a cromoterapia. Verdade. Você já fez cromoterapia ou você ficou só na astrologia, Ricardo? Não, eu tive poucas aulas para entender, mas eu não sou um grande entendedor, estudioso do assunto, não. Mas é uma curiosidade, né? Lógico. Até para saber que vela que a gente vai acender. Sim, sempre. Que pedra a gente vai usar. Lógico. Porque o Ricardo gosta do babadinho, né? Gente, o Ricardo Ida é jornalista, astrólogo, escritor e cientista da religião. É apresentador aqui na Vibe Mundial do Vibe Astral, que agora, em janeiro, amanhã ainda tem o Vibe Astral. Último. Quarta-feira tem ou já Não, estreia? quarta-feira já é o novo. Em janeiro, dá lugar ao programa Espiritualidade S.A. Que nome legal, hein? Eu gostei bastante. Inclusive do projeto editorial, né? Da forma como a gente vai tratar a espiritualidade. Muito bem. Todos os dias às 9 da manhã. Todo dia às 9 horas da manhã, Ricardo Ida com vocês aqui. Vocês viram que eu não falei metade do currículo dele, né? Porque ele é um grande especialista em marketing e eu acho que o marketing vai fazer parte muito desse teu novo projeto, né? Sim. Você sabe que a Vibe Mundial, ela percebeu duas coisas bastante interessantes. Que vem aumentando, primeiro, o número de ouvintes, né, nesse horário de trabalho. Então as pessoas, inclusive, não só dirigindo até o escritório, mas mesmo em casa, acessam durante o dia inteiro a rádio. E tem uma grande concentração de profissionais e gente muito interessada em espiritualidade na carreira, espiritualidade nos negócios, como é que você pode transformar a sua atividade, o seu ganha-pão também, numa atividade com propósito, com luz, com bastante realização. E mais do que isso, a Vibe Mundial também percebeu que uma grande quantidade dos seus ouvintes estão estudando para serem terapeutas, oraculistas. Então a gente vai ajudar também qualquer ouvinte que queira empreender a ter dicas de como construir seu negócio, mas sempre não é simplesmente um programa de negócios e de empreendedorismo. É trazer todas essas dicas, mas principalmente lembrar que é possível você ganhar dinheiro, você ter uma profissão bacana com bastante espiritualidade. É tirar a espiritualidade do templo, da igreja, do terreiro, do centro e levar também para o lugar de trabalho, né? Era um vazio, né? A gente tinha esse nicho não ocupado.
Na programação, inclusive. Não, é um programa, é a primeira vez que a gente trata de espiritualidade, negócios e carreira aqui na Vibe e na rádio brasileira. Quiçá mundial. Quiçá mundial. Que a gente acaba não sabendo, mas é muito interessante, né? Porque quem não se interessa por esse universo. E quem não se interessa também em aprender uma coisa nova, em empreender. Eu entrevisto tanta gente aqui e muitos me falam, foi uma transição de carreira. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda para fazer essa transição de carreira. Você sabe que na última Mystic Fair, Claudinei, nosso querido amigo e também comunicador aqui da Vibe Mundial, que organiza, né, a maior feira esotérica do planeta, ele sugeriu fazer uma palestra sobre marketing para terapeutas e a palestra encheu de gente e muita gente tem isso, essa vontade de, mesmo continuando no emprego, mas ter uma segunda atividade como oraculista, como terapeuta, mas não basta você ter técnica, não basta você ter talento, você também precisa estruturar essa carreira de uma maneira a ganhar dinheiro e saber como é que você se promove, que preço que você deve cobrar, né? Que tipo de diferencial você tem. Gente, existe uma quantidade imensa de tarólogos, de astrólogos, de terapeutas holísticos, mas o que vai fazer você ser diferente das outras pessoas? Então, a gente trouxe um pouquinho disso no Bazar Místico. Eu trago uma vez por semestre lá na SPM, faço um curso sobre isso, mas a gente vai trazer muitas dessas informações aqui na Vibe Mundial. Muito bom. E foi muito bem aceito na Mystic Fair, né? E aí traz mostra pra gente o quanto é importante tratar desse assunto aqui. Lógico. Mas o nosso assunto hoje é astrologia. Então, antes que eu comece, tem aqui, gente, ó, o livro Astrológico dos Planetas, que é o teu livro de astrologia, né? Esse é o que você encabeça como astrólogo. Isso, eu sou organizador, escrevi 2 capítulos que são muito elogiados. Ai, modéstia à parte, mas... Muito bom. Desde Cláudia Lisboa, a Titi Vidal, o Camilo. Mas mais importante é que esse livro conta também com outros 6 astrólogos. E é um livro inédito. Em português não existe um livro exclusivo que trate dos planetas. De que maneira que os planetas simbolizam mudanças em nossas vidas. Como é que a gente pode lidar com a energia de cada planeta. E é um livro também que traz dicas de filmes, dicas de músicas, tudo para você se aprofundar no estudo dos planetas. E todos nós temos todos os planetas no nosso mapa. Sim, mesmo que você não goste de astrologia, ele é um livro que fala muito do aspecto mitológico dos planetas, né? O que significa Marte, coragem, também a sexualidade, agressividade. Como é que você pode lidar com essa força dentro de você, né? A gente tem lá o planeta Saturno, que fala de estrutura, que fala de tempo, que fala de disciplina, que fala de organização. Então, mesmo que você não goste de astrologia, esse é um livro que te ajuda muito no autoconhecimento e traz uma ferramenta muito importante de como é que você pode lidar com as diferentes energias da sua vida de forma produtiva e de forma serena, lúcida e sábia. E não é tão difícil, né? O livro acaba colaborando com a gente, porque muitos acham que é só signo, é o signo solar e o ascendente. E a lua, né? E a lua. Mas é muito mais do que isso, muito né? Muito mais. Ricardo, então tá aqui, ó, o livro Astrológico dos Planetas. Então todos podem aí buscar na internet, tem vários preços, várias promoções, várias promoções. E tá aí um livro e um abraço para todos os colaboradores desse projeto. E você que organizou. Tá? Ah, sim, foi um prazer. E a Adriele vai estar lá no Bazar Místico de Santos, falando sobre os planetas aí em 2025 e também lá autografando o livro, né? Adriele Angelini. Angelini. É isso, então, acho que não falamos ainda, né? No próximo sábado e domingo tem Bazar Místico em Santos, do Blue Med. Quem estiver no litoral paulista, baita programão, né? Nossa, eu adoro. Das 13 às 22 horas, então não tem erro. Vai lá, encontra todo mundo, muitos comunicadores, autores e oraculistas. Vai lá, tira umas cartinhas. Já começa o ano com uma nova vibe. Por favor. E vamos entender também o que é o ano de 2025 pra gente. Você não trata de astro regente, né? Não. Não.
Para a tua linha de pesquisa? Não. Para os astrólogos, na verdade, quando a gente fala assim, porque Júpiter é o planeta regente, isso tem muito mais a ver com a magia, tem muito mais a ver com o esoterismo do que com a astrologia propriamente dita. A astrologia, ela indica a movimentação dos planetas, né, no céu. E a gente tem um ano de 2025 muito, mas muito movimentado. E essa movimentação tão potente, ela vai trazer mudanças muito importantes no mundo, no Brasil. Depois de 2020, eu acho que o ano de 2025 é um dos mais importantes desse século, em termos de movimentações astrológicas, porque vai trazer grandes transformações, mas muitas. Não só no plano individual, mas no plano coletivo, como vai exigir bastante flexibilidade, cautela e consciência. Muita coisa que você disse de 2024, nós fomos acompanhando, né? E muitas vezes a gente revisitava aquela entrevista para poder checar o que você falava e o que ocorria. Esse ano, né, 2025, já que é um ano tão importante, meio de década, né? Sim. Estamos bem no meio de uma década. O que o céu nos apresenta? O que a gente tem que ficar mais atento? Meio de década aí, olha, 25% do século já, um quarto do século. Verdade! Um quarto do século já se foi, né, do século 21. Eu não vou usar a linguagem, o astrologuês, mas eu vou precisar falar algumas palavrinhas só para vocês entenderem, que é o seguinte, você tem os planetas lentos, né? E esses planetas lentos, esse ano a gente tem uma movimentação de signos nesses planetas. Então você vê, Júpiter vai entrar agora no signo de Câncer. Isso vai indicar o quê? Vai indicar, primeiro, mais oportunidades para os cancerianos. Vai pedir uma certa cautela com exageros para os capricornianos, mas isso a gente vai falar depois nas previsões. De certa maneira, é um ano muito bom para as negociações imobiliárias, embora seja um ano que pede cautela, conservadorismo na gestão de dinheiro, as questões imobiliárias, vendas de imóveis, renegociações de aluguéis, obras ficam favorecidas. Também vem aí esse ano, sabe aquela coisa retrô, de moda das décadas passadas, um certo saudosismo, um certo conservadorismo. Então, esse movimento conservador que a gente tem observado desde 2016 tende a aumentar. Os movimentos nacionalistas também tendem a aumentar. Eu vi uma reportagem bastante interessante, inclusive, que tem a migração reversa. Muitos estrangeiros voltando para os seus países. Então, essa volta às raízes fica bastante potente. E também a gente vai ver aí uma movimentação importante nas áreas de comunicação, né? Você sabe que o planeta Urano estava em Touro desde 2018, criando um rebuliço na vida dos taurinos, né? E agora entra na vida dos geminianos e quem tem ascendente em Gêmeos também, que é o meu caso. Urano representa o que Urano, eu entendo? O Urano fala de revolução, de tecnologias, né? De mudanças mais radicais. Seria mais ou menos a roda da fortuna no tarô, sabe? Aquelas reviravoltas. E ele, descobertas. E ele entra num planeta que fala muito de negócio, de trocas, de comunicação, de aprendizado, que é no signo de Gêmeos. Então a gente pode ver aí mudanças bastante interessantes, pelo menos nos próximos 7 anos, no que diz respeito a comunicações, ao comércio, né? Ao e-commerce, as plataformas de comércio. Há quem diga que a gente vai ter grandes surpresas nesse universo da tecnologia, né? Não só porque também Plutão está em Aquário, mas principalmente essa coisa da comunicação. Há quem fale que a gente vai perceber outros tipos de comunicação que até então eram meio mais difíceis. Enfim, tem aí mas de toda maneira, eu posso dizer que tanto os geminianos quanto os sagitarianos também vão ter grandes mudanças nesses próximos 7 anos. A gente tem também Próximos 7 anos. Começa agora. Tá. Né? E tem um desdobramento aí para os próximos, pelo menos, 7 anos. A gente vai ver também, no signo de Áries, Saturno e Netuno entrando no signo de Áries. Saturno faz mais de 30 anos que não entra no signo de Áries e Netuno faz mais de 160 anos que não entra no signo de Áries. Demora, né, para fazer todo esse circuito? Demora.
E o mais interessante é que eles vão se encontrar, Netuno e Saturno em Áries, no grau 0, e isso vai trazer grandes mudanças, porque toda vez que eles se encontram, a gente tem grandes baques na humanidade. Desde a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, que instaurou o regime comunista na União Soviética em 1917, passando pela quebra do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 89. Quer dizer, a gente tem um céu bastante tumultuado, um céu que vai trazer grandes mudanças no âmbito pessoal, no âmbito da economia. O Brasil, então, a gente vai ter um ano que vai exigir aí bastante cautela, chá de camomila, passiflora e reiki. Por favor, né? E tem alguma data, algum mês que já dá para a gente começar a prestar atenção? Você sabe que a gente fez um programa, né, Sami? Em 2021, foi isso, né? 2022. E eu já dizia, olha, por conta do horário de verão, o mapa do governo Lula estava complicado. Né? Porque antes você tinha lá o horário de verão e o horário de verão muda, então isso tem um impacto no mapa do governo. E já dizia que janeiro sempre seria um mês muito difícil para o governo Lula. Você viu que deu aquele rolo do 8 de janeiro. Então, janeiro tende a ser já um mês um tanto quanto tenso para a administração pública, para o Poder Executivo. O ano inteiro tem aí uma movimentação no mapa do Brasil, no mapa natal do Brasil, que é do dia 7 de setembro de 1822, com questões econômicas. Então, não é um ano fácil para a economia brasileira de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Então, e coincidentemente, até conversando com o Moreta, né, o comunicador da rádio, ele também indica aí um ano com bastante cautela, bastante consciência na gestão das finanças. Sejam mais conservadores. Mais conservadores. Mas, quando a gente pensa no mês de maio, né, tem aí mais tensões planetárias. No mês de maio e depois no último bimestre de 2025. Atenção, então, cuidem dos seus dinheiros. Mas não tem que sair correndo para a banca. Não. Muita gente acaba falando isso, é importante a gente... Não. Né? Calma, todo mundo, né? Porque as pessoas já vão perguntando pra gente. Corram para as montanhas. Né? Não, de jeito nenhum. Não, corram para as montanhas. Acho que é pior, né? Acho que é muito pior. Planetas retrógrados? A gente sempre tem, né? Mas os planetas retrógrados é sempre oportunidade de a gente rever. Então, a gente tem... Mercúrio, por exemplo, entra pelo menos 4 vezes ao ano no movimento retrógrado. De toda maneira, os retrógrados é o que menos importa nesse momento. Se eu tivesse que falar o que é que, Ricardo, para você indica as grandes mudanças desse ano, eu diria, primeiro, né, em 25 de maio, quando Saturno entra em Áries, isso é bastante importante, principalmente para os arianos de primeiro decanato, quando Urano entra em Gêmeos em 7 de julho, quando Netuno entra em Áries em 30 de março, não é? E Áries de novo, né? Áries de novo. E o nó do norte, né, que significa meio que um direcionamento, né? Entra em Peixes no dia 12 de janeiro. Então, essas datas para mim são muito mais importantes do que a retrogradação dos planetas, porque a retrogradação é sempre aquele momento que você tem que dar uma marcha ré para ver se as suas decisões estavam legais, se você precisa rever alguma coisa, repensar. Então, retrogradação é justamente a época de correção. Agora, essa entrada dos planetas nesses signos indica coisa nova, indica mudanças, indica efetivamente situações que a gente não imaginava e que podem se materializar na vida de todos nós. Uau! É um ano que todo mundo pode se jogar, fazer projetos novos. Não é. É justamente ao contrário. Ao contrário. Significa o seguinte, que diante de tantas mudanças, tantas transformações, você precisa diminuir o ritmo. Aliás, hoje no meu programa eu falei sobre isso. Eu falei, é ano de você não acelerar. Ao contrário, é ano de você... Sabe quando você vai para a Serra do Mar e tem aquela neblina e você não sabe se mais à frente você tem lá o precipício ou se você tem uma curva ou você tem um carro parado. Então, é aquele ano que você vai muito atento, você não precisa acelerar, porque de repente, se você tem uma curva lá na frente, certamente você vai causar um acidente. Então,
eu tenho observado muitos tarólogos, inclusive na Mystic Fair, e participado de diversas lives, que dizem assim, é um ano que você tem aqui a carta do eremita, né, que ele vai com a lanterna, ele olha para trás para ver o que ele pode aprender, se os ciclos vão se repetir. Então o eremita ele vai passo a passo, uma carta lenta. E é um ano também da carta da lua, na somatória, né? Que diz o quê? Que tem muita ilusão, tem muita confusão, então assim, que é muita instabilidade. Então no momento de instabilidade e grandes mudanças, freio, pé no chão, calma, respiração e conservadorismo. Muito bom. E cobrem menos as pessoas, né? Para elas poderem seguir esse ritmo. Lógico. Porque muitas vezes é essa cobrança com o outro que faz com que as pessoas até adoeçam, né? Porque não dão conta das tarefas todas. Não, Loucura, né? A gente precisa respirar esse ano. Esse ano é de respirar. As pessoas não estão respirando. As pessoas ficam numa ânsia de produzir, de realizar, de conquistar, de não perder nada. Eu falei, calma. Calma. De repente, você vai precisar, de fato, de se desapegar de muita coisa. É um ano que indica perdas, né? E perdas não significa ruim. Às vezes você tem um peso que você está carregando de forma desnecessária. Então, acho que esse ano é um ano que vai exigir aí cautela. Tem um aumento de agressividade, existe uma possibilidade de intensificação, se não das guerras atuais, mas surgimento de revoltas populares, de certas revoluções civis espalhadas no mundo, que vai exigir, novamente, que a gente fale de sintonia, mantendo o padrão na paz, na tranquilidade e não entrando na loucura. Alta frequência, gente. Mais uma vez a gente falando disso. Gente, vamos dar boa tarde para a turma aqui? Cantora Clara, parabenizando o teu livro, dizendo que é fantástico. A Bibi Cast, a Fabiola, que está sempre também no seu programa. Boa tarde, Samira. Laranja. Obrigada pelo laranja. E o Ricardo também ficou bem de índigo, né? Professor, quando criança você queria ser qual profissão? E você, Samira, sempre quis ser jornalista? Parabéns pelo trabalho. Eu queria ser professora. De uma certa forma, a gente é. E você, Ricardo? Você é uma super professora, né? E tenho certeza que vai ainda trilhar também, em paralelo ao jornalismo e à rádio, vai dar algo que todo mundo gosta de ouvir você. Eu tinha... Sim, eu gostava dessa coisa de aula, mas eu sempre gostei do universo de negócios. Né? Então, para mim, meu pai saía com ele era executivo da Sony, e saía com aquelas malas, sabe, 007. E eu tinha a maletinha também, eu era criança pititico, com uma maletinha, então sonhava ter essa coisa de negócios também. De certa forma, é também, né? Um baita homem de negócios, só que agora ele anda com como é que a gente chama? Essas pastas transversais? Carteiro. Carteiro, né? Fica muito bem, Ricardo Eda. Rildo, Ricardo Eda e todos os ouvintes... Eu e minha mãe amamos a Vibe Mundial. Um grande beijo a vocês. Nuno Fernandes, boa noite a todos. Boa tarde. Onde você está, Nino? Nuno? Deve estar em Portugal. Deve estar longe o nome daqui, Nuno né? É Portugal. E ele fala uma coisa legal, não é só Brasil, é no mundo. Existem países, não um só país. Façamos o nosso melhor, conscientemente. Nuno, Heraldo Belarmino, Deise Caterine, um beijo a todos. Se quiserem, tem muito mais gente aqui. Quiser mandar mensagem aqui para o Ricardo, que nós vamos começar falando dos signos. Signos? Falar em astrologia, porque senão não vai dar tempo, lógico. Né? Falar de astrologia, você sempre diz que não é falar de signologia. Sim. Né? Mas qual a importância do nosso signo? E quando a gente ouve essas tendências para um ano... e as características de cada um de nós, o que a gente tem que reter? Signo é a sua essência. Né? Quando a gente faz o cálculo de horóscopo, porque, gente, fazer horóscopo não é tipo, não tem nada tipo, vai baixar o santo, vou ler. Não. Horóscopo é cálculo. Né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que é importante, a previsão fica muito mais assertiva, fica muito mais objetiva, ela funciona melhor se você olhar o seu signo e o seu ascendente, né? Então, é claro que a previsão funciona sempre melhor no nível individual, porque cada um tem o seu mapa, a gente consegue ser muito preciso, inclusive com datas. Fala, olha, Samira, cuidado aqui na segunda semana de outubro, sabe? A gente consegue ser. Mas, no geral, quando a gente faz essas previsões, a gente está meio que dizendo o mesmo que os economistas falam sobre o Brasil. Né? Então, eu falei, olha, taxa de desemprego
tende a cair, um exemplo. Mas claro que vai ter um outro desempregado, né? Sempre vai ter, mas assim, no geral, então quando a gente está falando de signos nessa previsão maior de final de ano, nas grandes mídias, a gente está falando de grandes tendências. Então, quando a gente trata de um assunto específico, por exemplo, saúde para um determinado signo, a gente sabe que, de certa maneira, esse assunto, de um jeito ou de outro, vai estar presente na vida daquele signo. Mesmo que não seja efetivamente um problema de saúde mais grave, mas a pessoa parece que naquele ano se preocupa mais ou começa a prestar mais atenção, né? Aquele assunto começa a ter uma maior presença, ainda que não de forma objetiva, real, mas a pessoa parece que aquele assunto é um assunto mais importante para ele naquele ano, né? Tá. Então, quando a gente vai falar, já começa a dizer o seguinte, 2025, principalmente com esse Júpiter, ele favorece bastante, e principalmente os cancerianos, né? Lembrando que quem tem ascendente em câncer tende muito a engordar com o Júpiter, né? Eu engordei 9 quilos quando o Júpiter passou agora em Gêmeos. É um país expansivo, né? É um planeta expansivo, da expansão. Né? Então ele aumenta, inclusive, a possibilidade de inflamações, quem tem ascendente em câncer. Mas ele beneficia bastante os piscianos, os escorpianos, os taurinos, os virginianos e os capricornianos, não é? Agora, para os arianos, na verdade, esse ingresso do Saturno em Áries e depois do Netuno em Áries, ele vai ser bastante importante para os arianos de primeiro decanato. Então, os arianos de primeiro decanato já devem estar sentindo essa pressão. É como se efetivamente eles começassem a tomar ciência de que a vida não é só impulsividade. É como se eles começassem a tomar mais responsabilidade, começassem a sentir mais o peso do tempo e principalmente um amadurecimento, não importa qual idade, né? Então até o pessoal de meia idade começa a pensar mais na aposentadoria e tal. Então é um amadurecimento. Os arianos precisam tomar muito cuidado com a perda de vitalidade, principalmente nesse ano. Né? Perda de vitalidade, a questão do sentir-se mais maduro, de sentir mais o peso das responsabilidades e um cuidado redobrado no primeiro semestre com saúde. Então, esse ano pega bastante os arianos no que diz respeito à saúde. Né? No entanto, as questões financeiras estão muito boas para eles. Muito favorecido, muito favorável as questões financeiras para os arianos. E também as questões afetivas traz uma certa estabilidade. Tá. Então, coração ok, dinheiro muito bom, mas saúde e vitalidade tem que redobrar a atenção. Dê mais atenção, então, para essa área da tua vida, ariano. Isso. Taurino. Para os taurinos está um ano muito bom. Primeiro, de dinheiro inesperado. Então, os taurinos, as taurinas e quem tem ascendente em touro pode contar aí possivelmente com uma melhoria nas questões financeiras, né? Então, no geral. Eventualmente, cada mapa carrega uma outra questão. Mas é um ano também muito bom para as questões de coração, então, estabilidade. Tá. Então, é um ano de estabilidade, não é um ano de perdas ou de grandes mudanças no coração dos taurinos. É como se a vida sentimental, a vida amorosa, a vida familiar ficasse mais sossegada depois de anos de rebuliço, de instabilidade, de confusões, de rupturas. Então é um ano muito tranquilo para as questões de coração. E também um ano muito bom para as viagens. Os taurinos e taurinas têm que tomar cuidado com a saúde entre os dias 29 de março até o dia 15 de abril. É o período mais crítico para os taurinos. Anotem. 29 de março a 15 de abril. Anotem, esse programa é para você ver e rever. É? Taurino foi? Agora Isso. É Gêmeos. Geminianos, geminianas e quem tem ascendente em Gêmeos começa um período de muitas reviravoltas, de muitas mudanças, de muitas transformações. Legal porque Gêmeos é sempre um signo mutável, né? Então eles tiram de letra essas mudanças, muitas vezes eles até buscam e comemoram essas mudanças, diferentemente do que aconteceu com os taurinos, né? Mas é um ano também de muitas mudanças em carreira. Então, e de objetivos de vida. Então é muito importante. Talvez a gente vá ver uma mudança importante na vida dos
dos geminianos mudança de emprego, ou promoções, ou muitos vão decidir empreender, né? Coisa boa. É lógico, mas é importante ter essa disposição, organização e planejamento. Tem que ver justamente o programa Isso lá. Que eu ia falar. Pega o programa. E precisa tomar cuidado nas relações. As relações afetivas ficam um pouco tensas, sim. Né? Então, cuidado com rupturas, cuidado com separações, com brigas desnecessárias. E, embora a gente não vá observar aí mudanças ou problemas de saúde, no geral, por conta de tantas mudanças, por conta de tantos planos, os geminianos tendem a ter mais estafa e cuidado com ansiedade. Sabe, a cabeça que não para, burnout. Então, é um ano, efetivamente, de mindfulness, de aprender a esvaziar a cabeça, de buscar lazer e mudanças mais tranquilas. Quem faz esse tipo de observação na vida e já põe na prática, por exemplo, para evitar, já sabe que tem uma estafa a caminho. Vou fazer um mindfulness diariamente para poder me reequilibrar. Ele acaba equilibrando essa previsão. Sim, atividades. Tá. Gente, eu não sou a boca de Cassandra que fica falando desgraça. Beato Salu que bota lá e começa a gritar, ai, vai acabar. Não, eu falo, gente, tende a acontecer. O cenário é esse. Você vai, ouve ou não, e toma suas decisões a partir daí, né? Faz a tua parte. Faz a parte. Né? Já para os cancerianos e cancerianas, entra um período de muita sorte, né? Esse Júpiter sempre traz muitas oportunidades. Mas é um ano que, justamente por tantas oportunidades, vai exigir um certo recolhimento, né? Então, você saber exatamente, diante de tantas oportunidades... Porque o pessoal pensa, né? Causa excesso de possibilidades, né? Se você não tem muita possibilidade, você não tem muito o que tomar de decisão. Então, quando começa a surgir muita coisa, talvez seja um ano que vai te exigir, para o canceriano e canceriana, esse recolhimento, muito mais responsabilidades no dia a dia. Então, é um ano que eles estão sobrecarregados de responsabilidades. Vai exigir uma certa mais seriedade com os assuntos relacionados a dinheiro, né? Porque a saúde vai estar tende a melhorar bastante, uma saúde boa, exceto no mês de setembro. Atenção, então, ao mês de setembro. E os cancerianos e cancerianas, mais possibilidade de problemas no mês de setembro. E entre os meses de janeiro e agosto, muitas oportunidades afetivas para os cancerianos e cancerianas que estão procurando a tampa da panela. Mas é um ano bom. Lógico, os cancerianos dos melhores. Ano muito bom, né? E quem está casado, quem tem seu parceiro, sua parceira, tende a ter melhorar. Amorzinho, né? Fica melhorar. No amorzinho. Leão. Os leoninos e leoninas têm um ano difícil. Ai, Leão. Leoninos. Leonina do meu coração. Toma bastante passiflora. Toma bastante chá de camomila. Já indica, vai, pega um floral. Já pega um floralzinho. Já toma um banho aí de arruda. Enfim. Porque é um ano com bastante... muitas possibilidades de brigas, né, de tensões nas relações, nos relacionamentos, nas amizades. Eu já fiz a lista dos leoninos da minha vida, que eu já sei que eu vou ter que respirar fundo. Então, é um ano de bastante tensões nas relações profissionais, afetivas, familiares dos leoninos. E sabendo de tudo isso, né? Se a gente tem os familiares, os colegas de trabalho, os amigos, a gente vai também aprendendo a conviver com tudo isso, né? Sim. É um ano que, pelo amor de Deus, leonino e leonina, não se metem em dívidas. Não é para se meter em dívida, não é para trocar de carro, não é para comprar apartamento novo. Sabe? Quer fazer as mudanças? Faça as mudanças já com dinheiro em caixa. Tá. Né? Não é para ficar comprando. Não é. É um ano de você guardar dinheiro, viu, leonino, leonina? Mudanças de trabalho, tem possibilidades de mudança de trabalho, mas essas mudanças, diferentemente do que acontece com gêmeos, podem não ser as melhores. Tá. Então, você tem, às vezes, sabe quando você muda, mas não vem o mesmo dinheiro, ou então você muda de setor, e aí você vem junto um monte de abacaxi para você resolver. É um ano mais complicado. Para quem está solteiro, um ano de novas paixões. Então, os leoninos e leoninas podem aí engrenar um novo relacionamento. E uma saúde muito boa, pelo menos, né? Exceto no último bimestre, que também eles têm que tomar cuidado. Então, novembro e dezembro para os leoninos. Também de tanta tensão durante o ano. É lógico. Então vai lá, muita passiflora. Muita passiflora. Né? Já foi, Leão?
Já. Todo? Já. Virginiano. Virginianos e virginianas. Tá Também é o primeiro semestre com cuidado porque para não ser cri-cri. Eles vão estar bem chatinhos, os virginianos e virginianas no primeiro semestre. No primeiro semestre? Sabe aquela coisa de arrumar rolo com tudo? Tá. Então. Tem que diminuir aí. Olha, bota aí o pé no freio para não sair arrancando os olhos de todo mundo, não. O segundo semestre tem bastantes boas oportunidades nas relações sociais. Então, novas amizades, novos círculos, ampliar networking, que no futuro, em 2026, 2027, podem trazer, inclusive, novas oportunidades profissionais. Está um ano muito bom para os virginianos e as virginianas para as viagens internacionais, né? E mais do que isso, tem que ser pão duro esse ano. Tem que guardar dinheiro e pensar em investimento em longo prazo. Esse ano, se você souber guardar dinheiro, ou consultar um bom investidor, a gente tem o Arlindo, a gente tem o Moreta aqui, os programas todos da Vibe Mundial, saiba e busque investimentos a longo prazo que estarão bastante favorecidos. É um ano de mais cuidado de saúde, com a saúde que os virginianos, as virginianas e quem tem ascendente virgem precisam ter. E vai ser bastante importante rever, né, determinadas posturas cotidianas no relacionamento. O que quer dizer isso? Será que você não é chato demais? Será que não dá para mudar um pouco a dinâmica, a rotina das relações afetivas, das relações amorosas? E isso vai ser necessário para os virginianos e virginianas nesse ano. Atenção, então. O virginiano sabe que ele às vezes é chato? Tem certeza. Ele tem certeza? Ele tem, tá. Ele é consciente. Muito bom. Consciente. E a gente já sabe, e a gente tem que saber lidar com o virginiano, porque ele é assim. Ele sabe, ele se orgulha de ser. Tá. Eu sou chato, ele é aquela pessoa, eu sou chato mesmo, mas graças à minha chatice, que as coisas ficam, que a coisa anda. Maravilhoso. Libra. Os librianos e librianas têm um ano muito bom para estudos, para fazer curso. Então, quer entrar num novo curso, prestar vestibular, tá bom. Ascendente também? Ascendente também. Tá, amém. Então, termina mestrado, termina doutorado, ingressa. Esse ano tá muito bom para os estudos e para os cursos, tá? Então, cursos não só cursos pequenos, cursos EAD, essas coisas, mas também um vestibular, uma pós-graduação, tá super favorável. No segundo semestre, os librianos e as librianas tendem a colher os resultados dos seus esforços dos últimos anos. Isso é bastante importante. Que não foram poucos, né? Que não foram poucos. E a gente já vê também muita possibilidade de aumento ou promoção para os librianos, librianas ou quem tem ascendente em Libra. Ou então, novas fontes de renda, mas aquelas que já foram plantadas. Não é um ano tão favorável para os relacionamentos, para os librianos e librianas, né, pedindo aí bastante paciência. E tem que cuidar da saúde em mais períodos, tipo na semana do dia 14 de março, na semana do dia 7 de setembro, na semana do dia 21 de setembro. Então, se o libriano e libriana tomou cuidado com a saúde nos anos anteriores, ou vai tomar cuidado, tudo bem. Se não tomou, a conta chegou esse ano. A conta chegou, né? Mas, enfim, nada também que não possa ser trabalhado e novos hábitos ser implantados a partir de amanhã, né, gente? A partir de hoje. Né? Já começa, não espera virar o ano, né? Não. Tá aí, ó. De nenhum. Para os escorpianos e escorpianas, uau. É um ano muito caliente. Muito caliente? Muito caliente. Vai mandar lá para as Maldivas. Não sei se é para as Maldivas, pode ser para qualquer pode São Martin. Pode ir pro hotel da Raposo Tavares. Pode, tá. É um ano de bastante sensualidade, de bastante fogo, né? Também está bem favorável mudanças de casas, né? Negócios imobiliários, reformas. A questão financeira para os escorpianos e as escorpianas também está muito legal. Pode para os escorpianos e as escorpianas ter surpresas no coração. Sabe aquela coisa, aquela paixão que ele imaginou que nunca seria correspondida? Pode ser correspondida esse ano, mas é preciso, por outro lado, ter cuidado com os problemas, principalmente problemas renais, viu? Esse ano tem que tomar bastante líquido, tem algumas questões aí de saúde
que os escorpianos e escorpianas precisam tomar cuidado. Então tomem cuidado e aproveitem o ano caliente. Cuidado com os devidos cuidados. Não é Sagitário. Sagitariana, isso aqui é para você, minha querida Samira Chahine, para Cleo, para minha mãe que tem ascendente em Sagitário, é um dos melhores anos para os sagitarianos. Olha. Em termos financeiros. Eu acho que há mais de 30 anos eles não têm grandes oportunidades como esse ano, né? Um apoio financeiro bastante grande de terceiros, mais entrada de dinheiro, né? Novas possibilidades de negócios. Vai ser necessário, no entanto, um pouquinho mais de atenção com questões familiares. Então, a família talvez seja a única questão que vai exigir mais atenção por parte dos sagitarianos, principalmente questões de doença com família, talvez precise ter um pouco mais de paciência, respirar fundo, mas financeiramente está muito bom. Quem quiser se casar, esse ano é o ano de casamento para os sagitarianos e sagitarianas. Está muito, ou se não para casar, pelo menos para engatar um relacionamento sério, né? Tem que ter uma certa atenção justamente com mudanças inesperadas, né? Com certas reviravoltas, e muitas delas positivas, porque certas reviravoltas trarão a possibilidade de novas oportunidades e mais dinheiro para os sagitarianos e as sagitarianas. Agora, tem 2 meses que vocês precisam tomar cuidado, que é o mês de março e o mês de novembro. São 2 meses que tende aí ser um pouquinho mais sensíveis para as questões de saúde dos sagitarianos. Anotem. Março e novembro, que eu já anotei. Capricórnio. Capricornianos e capricornianas têm aí algumas tensões nos relacionamentos, mas no geral é um ano muito bom para as questões afetivas, né? Tensões também com os irmãos ou vizinhos. Quem tem irmãos e vizinhos tem que redobrar atenção, os capricornianos. É um ano também que não é um ano tão fácil assim do ponto de vista financeiro. Então precisa guardar dinheiro, tem que fazer atenção aos gastos. É um ano que talvez você tenha que trabalhar mais e não vai ver o resultado tão imediato assim dos seus investimentos, né, do seu trabalho, dos seus esforços. Mas é um ano que vai exigir muita mais disposição, novos hábitos para os capricornianos já pensando a longo prazo. Então, no geral, eu diria que o mais importante são as tensões com pessoas próximas, né, irmãos e vizinhos, e também um certo cuidado, uma certa paciência, porque não é um ano de colheita financeira para os capricornianos e capricornianas. Tá. Eles se cobram muito, os capricornianos? Opa, ainda mais dinheiro. Putz. Ainda mais com dinheiro. Aquário. Aquário também tem um ano bastante importante, importantíssimo, né? Precisa tomar cuidado no primeiro decanato, né? Então, lá entre os dias 21 até os dia 30 de janeiro, precisa tomar bastante cuidado pelo menos nos próximos 3 meses. Há uma melhoria de saúde no segundo semestre, né? É um ano de bastante desapego, é um ano de muito trabalho. Para quem trabalha, tem muito trabalho, né? Segundo semestre também está muito bom, não só para a saúde, mas para as questões afetivas, amorosas dos aquarianos e das aquarianas. E também pode receber aí oportunidade de resolver tretas passadas, sabe? Reconciliações, renegociações, conversas. Tudo que estava muito esquisito, tudo que estava solto, esse é um ano de arrumar e reconciliar, refazer, reconstruir relações. É impressão minha ou aquarianos normalmente ficam as tretas, quando tem uma treta, realmente tem uma rixa, se afasta? Se afasta. É isso, se né? Afasta, não larga, não quer saber da pessoa. Não quer. Só que aquariano, principalmente quem tem lua em aquário, né? Que solta, que sabe, tipo, que solta os palavrão e vai embora. Só que, às vezes, até existe, né, as relações, tem questões não só formais para se resolver, mas do ponto de vista energético, espiritual, você precisa ter certas reconciliações. Você não pode deixar a coisa assim, sem resolver. Mesmo que você fale assim, olha, meu bem, você vai para esse lado, eu vou para aquele, tudo bem,
sem ressentimentos, mas você precisa dar uma finalização nas situações. Senão fica aí inacabado. Piscianos. Ricardo Ida. Euri. Ai, piscianos desse Brasil. Esse ano é um ano muito bom pra gente de dinheiro. Esse ano tá bom de dinheiro e tendo que reter dinheiro também. Para capricorniano não, para leonino mais difícil, mas para uns como sagitarianos, para os piscianos, tá bastante bacana. Também é um ano de bastante expansão na carreira. Que bom! Então, os resultados, reconhecimento, mudanças de carreira bastante importantes. Do ponto de vista de coração, nos relacionamentos, as questões afetivas, bastante harmonia. Né? Cuidado... É preciso ter cuidado com as questões de saúde, sobretudo infecções. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, já estou de olho, porque eu sei que tem aí um cuidado redobrado nesse sentido. Tem que ter também uma cabeça muito mais fria esse ano, quer dizer, a cabeça, assim como os geminianos, os piscianos vão ficar com a cabeça a 1000 por hora, então a gente vai precisar respirar, a gente vai precisar buscar novas atividades, né, os piscianos e as piscianas, e também é um ano que eu diria muito bom para questões de imóveis, para resolver questões imobiliárias, para os piscianos e piscianas, né? É um ano que pisciano e pisciana precisam estar você com você, eu com eu, comigo, sabe? Eu trabalho muito com essa ideia de coletividade, mas eu acredito que os cancerianos e os piscianos vão precisar de momentos de mais introspecção, de mais recolhimento, de mais meditação, de mais reavaliação das suas próprias vidas. Muito bom. Né? Não é? De tudo isso, então, os signos mais... Você já tinha dito, né? Gêmeos, Sagitário... Não, Gêmeos vai passar por uma grande mudança. Os sagitarianos estão um ano muito positivo. Para os piscianos está positivo. Para os taurinos também está positivo. Está um ano um pouco mais tenso para os virginianos, para os leoninos, para os aquarianos, principalmente nas questões de saúde, né? Mas... Vamos ficar atento, né? Eu acho que mudança de hábitos acaba sendo uma dica bem importante para a maioria, né? Super. E aproveita agora, tá de férias, aproveita, vai... vê o que você gosta de fazer, né? Pratica. Hoje você falou, por exemplo, no programa sobre a leitura, que ler para você é relaxante, não é? Então, acho que passar a ter um hábito de leitura, passar a fazer uma caminhada no quarteirão de casa, sair mesmo do sedentarismo, muita gente em home office que precisa realmente ver gente. Eu queria deixar uma coisa, eu acho que essa questão que você trouxe da saúde bastante importante. Esse é um ano, sempre que Netuno encontra com Saturno, é ano de epidemia. Então, eu não acho, eu não aposto em pandemia não. Mas eu acho que a gente pode ter epidemias. Eu acho que, na verdade, eu acredito em 3 coisas, além de uma tensão econômica e política muito grande no Brasil. Mudanças políticas importantes no Brasil tendem a acontecer nesse próximo ano. Mas eu acho que, do ponto de vista mundial, além de aumento de agressividade e de mortes coletivas, que também isso é um pouquinho, não quero ser catastrófico, mas acontece, né? Tanto que pode cair mais avião do que a gente imagina, assim, esse tipo de mortes coletivas. Epidemia. Esse é um ano para se tomar bastante cuidado com a epidemia, daqui de 25 a 27. Cuidem do sistema imunológico, cada um fazendo a sua parte. Tem coisa que a gente não consegue fazer, mas o que a gente pode, a gente faz. A Clara, ela perguntou aqui o que a astrologia tem a dizer sobre a inteligência artificial. Não, a gente, veja, a astrologia é um sistema que existe há milhares de anos, né? Agora, a gente sabe que o Plutão entrando em Aquário é o poder da tecnologia, né? Crescente, quer dizer, a tecnologia vai ganhando uma força cada vez maior. E esse Urano em Gêmeos, quer dizer, Urano traz é o regente também de Aquário, traz assim mudanças importantes no que diz respeito à aprendizagem, às negociações, ao comércio. Mas todo mundo a maior parte dos astrólogos tem dito assim, o Plutão entrando em Aquário, nós vamos ver um desenvolvimento tecnológico jamais visto. Claro, isso aí, mas não precisa nem ser astrólogo para imaginar. Só que eu acredito também que Urano, em Gêmeos, mas principalmente o Plutão em Aquário, podem trazer um repensar da tecnologia em nossas vidas. Então pode ser que sim, a tecnologia... Pode ser não, certamente a tecnologia vai avançar em muito, mas talvez as pessoas comecem a colocar em xeque
o uso tão grande de tecnologia nas suas próprias vidas. Eu acho que a gente tende, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que vai ter aí um break. Você vê, o governador Tarcísio, eu tenho que bater palmas, ele realmente está proibindo o acesso de celular nas escolas, isso está acontecendo. Eu acho que a gente há de ver um desenvolvimento da tecnologia, mas, por outro lado, um repensar da tecnologia e até um certo... eu não sou catastrófico, eu acredito no poder muito da inteligência artificial, você sabe disso, nós somos dois apaixonados, você e eu, por inteligência artificial, mas eu acho que as pessoas vão começar agora a meio que... Será que vale a pena tudo isso? Será que essa tecnologia efetivamente não está trazendo danos cerebrais importantes? Eu acho que tem isso. E quem está pesquisando vai nos dizer, né? E a gente vai notar ali no nosso dia a dia. Você falou muito da comunicação também. A comunicação, junto com toda essa questão de tecnologia, ela também vai passar por transformações que a gente já viu aí no decorrer dos anos, o quanto a comunicação foi mudando e hoje atinge aí toda a internet, mas de uma forma que a gente não imaginava na década de 90. Eu vou falar uma coisa... Estamos no caminho certo? Não, eu a acho... real é essa. Não, hoje nós não estamos no caminho certo. Entenderam? Nós não estamos no Mas caminho nós certo. vamos achar o equilíbrio. Vai precisar. A gente tem uma quantidade enorme de eu não sei nem, para não ser mal educado, mas gente estúpida falando o que não deve, que não sabe, que não conhece. A gente vê uma série de pessoas sábias, né? O Luiz Felipe Pondé, eu sou muito partidário disso, ele diz o seguinte, que o progresso, essa ideia de progresso sem limite, dá a impressão de que o que é antigo é ultrapassado, né? Então, quer ver uma coisa que é muito comum e ele acha um absurdo e eu assino embaixo porque eu acho um absurdo? É o avô e a avó acharem assim, nossa, meus netos são mais inteligentes que eu porque os netos sabem rolar lá. E não são! Eles não são mais inteligentes. Eles podem, ao contrário, eles têm... Se você deixar essas crianças sem celular em qualquer lugar, eles não sabem fazer nada. Né? Nós somos de uma geração, né, Habiba? A gente tem lá os 50 anos. Largasse a gente, quando a gente era criança, em qualquer lugar de São Paulo, a gente voltava para casa. Total. Se você botar essas crianças não sabem, botar na esquina, eles não sabem o que fazer. Né? Então... até porque, gente, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é o exercício prático do conhecimento. Então, hoje eu tenho um horror dessas pessoas que dizem assim, olham o etarismo, né? Achar que o que é velho, o que é antigo, é ruim e que o progresso... Não é verdade. E eu acho que a prova maior é que o progresso está deixando as pessoas mais doentes, mais doidas, mais atormentadas. Mas a gente resolve. Para terminar o programa... E eu acho que quando a gente começa a falar de comunicação, a gente vai muito mais longe e a gente está falando da vida da gente. Porque a comunicação está ditando a vida da gente hoje. E muitas pessoas acham que falar de comunicação é só falar de o veículo, né? Mas é muito mais do que isso. Tem perguntas aqui, mas aí a gente vai acabar respondendo depois, tá, gente? Eu quero que o Ricardo tire uma carta pra gente com a mensagem dos anjos para 2025. Ele está com um jogo de cartas incrível, que ele está apaixonado e eu acho que tem sido muito certeiro, né? E eu acho que é interessante a gente vibrar esse 2025 de uma forma muito mais amorosa, né? Conosco mesmo, para poder ter esse coletivo, sabe, mais abundante, podermos nos abraçar com mais carinho e menos rixa entre as pessoas, né? Vamos ver o que as cartas nos dizem. Vocês sabem que eu voltei muito a estudar angiologia, no estudo dos anjos, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista espiritual. Então, eu tenho visto coisas incríveis. Não dá tempo agora de a gente falar, mas os anjos têm trazido muitas respostas bastante interessantes para nós nesses últimos tempos. Olha, é o anjo Aniel, e o salmo é o salmo 80. Senhor do universo, volta-te para nós, mostra-nos o teu rosto e seremos salvos. É interessante, porque o que significa, né, que a gente poderia pensar? O anjo Aniel, né, que é o salmo 80, é novamente esse reencontro
com a verdadeira face de Deus, que é, e a gente sabe que é a face da compaixão, da misericórdia. Eu acho que o mundo precisa de mais compaixão. As pessoas estão precisando de mais misericórdia. As pessoas estão brigando, elas estão agressivas, elas falam em nome de Deus, mas elas não conseguem ver a verdadeira face de Deus, que é essa generosidade infinita que sempre nos concedeu a vida e nos concedeu todas as possibilidades de vida, né? Quando a gente fala aí de que o Islã diz isso, né? Você não pode nem falar o que é Deus, porque Deus, se você falar qualquer coisa, você está limitando. E eu acho que isso mostra muito essa face infinita, inclusive de compaixão e de misericórdia. Eu acho que a gente precisa, ele começar esse ano com mais compaixão e misericórdia conosco e com os outros vai ser essencial. Acho que então a palavra do ano é compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Obrigada, Ricardo Ida. Obrigado, gente, Habiba. Ricardo Ida Oficial. Não, Ricardo Ida _oficial. _oficial, Ricardo Ida _oficial. No nosso Instagram, no nosso YouTube tá marcado aí para vocês, tudo bonitinho. Esse programa fica postado para que você possa checar quantas vezes você quiser. Gente, eu quero mandar um beijo para todos vocês, o Nuna de Portugal. Sabia, Alcione de... Ai... Seguinte, Doni, eu vou ficar mais 5 minutinhos só para responder 2 perguntas aqui. Continuamos no YouTube rapidamente, mas vamos encerrar nos 95,7. Agradecer a presença de todos vocês aqui, começando muito bem a semana e já desejando feliz ano novo. Feliz 2025! Feliz 2025! Valeu, gente. Doni! Um beijo, até daqui a pouquinho. Agora, vamos lá, peraí, eu tenho algumas perguntas pra gente poder se despedir de vocês aqui do YouTube bonitinho, né? Foi lindo, compaixão e misericórdia. Eu acho. É isso, cadê? A Helenice, acho que foi a Helenice. Viagens ao exterior este ano são favoráveis? Não para todo mundo. Assim, no geral, eu não me arriscaria muito, não. Eu não acho. Não é nessa por causa do dólar, né? Não. Mas é por conta das tensões internacionais. Eu acho que existe um clima de tensão internacional bastante forte nesse próximo ano. Eu acho que situações inesperadas. E assim, não é para ficar com medo, porque eu viajo bastante, mas assim, até as questões aéreas para mim me deixam um pouco preocupados. Analisem direito as viagens ao exterior que serão feitas. O Brasil tem muita coisa linda, gente. A Alcione pergunta: quais são as possíveis mudanças nas religiões e na espiritualidade até o ano de 2025? Acho que no ano de 2025, né? Como essas transformações podem refletir as necessidades e desafios da sociedade atual? Eu acho que vai ter Difícil, né? Mas assim, eu já posso adiantar, muito mais tensão do que a gente viu até agora. Muito mais. A gente vai ver um aumento grande do fundamentalismo em todas as religiões, né? Seja no fundamentalismo evangélico, no fundamentalismo católico, no fundamentalismo do candomblé, no fundamentalismo do Islã, né? A gente já está vendo lá no Talibã. Enfim, eu acho que é um ano de muita tensão religiosa, de muita tensão espiritual. Eu acho que é um ano, olhando aqui, de bastante reflexão. Por outro lado, tem uma questão importante, que é o seguinte: Netuno ficou em Peixes por muito tempo. Então foram anos e anos de fake news, mas Netuno em Peixes deixa as pessoas mais loucas, mais perdidas. Então, eu acho que as pessoas acreditaram em muita bobagem. Eu acho que as religiões mais tradicionais, elas voltam com mais força. As que têm doutrina. Eu acho que a gente vai entrar agora num período, sim, de mais tensão, mas por outro lado, sabe, as religiões, não chamo nem de religião, mas as espiritualidades groselha acabou. Acabou. Obrigada a todos, gente. Um grande beijo. Vamos deixar para o ouvinte uma mensagem saída do seu coração, para aquela câmera ali. Eu acredito muito no poder da compaixão, não só diante do outro, mas em relação a nós próprios. Eu acho que a gente precisa olhar para o mundo, para a natureza, para o semelhante, para nós próprios com compaixão. E eu acredito que está chegando o fim de verdade de uma era do individualismo. A gente vai precisar respeitar muito as individualidades, defender o direito às diferenças, mas sempre dentro de uma unidade, dentro de uma coletividade,
né? Lembrando que nós somos muito mais do que seres sozinhos, nós fazemos parte, isso que nos garantiu. A humanidade só cresceu por conta da cooperação e da cooperação, inclusive, com estranhos. Né? A gente é capaz de cooperar com estranhos, coisa que outras espécies não fazem. Isso só é possível com compaixão. Essa é a palavra do ano. E aqui fica a dica do livro, o livro Astrológico dos Planetas. Ó, no Ano Novo Astrológico vai fazer 1 ano que foi lançado. Um livro maravilhoso que todo mundo deve ter de cabeceira, né? Tem muita informação aqui importante. Eu checo o meu signo sempre de acordo com os planetas e com tudo que o Ricardo Ida falou aqui agora. Eu vou chegar em casa e vou olhar tudo que eu tiver que checar. Obrigada, Ricardo Ida. Obrigado, minha Habiba. Sucesso para você. Beijos para todos nós. 2025 do mais extraordinário na tua vida. Para todos nós. Estaremos juntos mais uma vez. Eba. Aqui na PUC, para quem não sabe, eu e Ricardo Ida, ele tá mais avançadinho, né? Mas a gente se encontra nos corredores da PUC e na sala de aula também. Na sala de aula também. Né? Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto na próxima semana, também tem nosso podcast aqui nas dependências da Vibe Mundial, esse nosso estúdio incrível, que se você quiser conhecer, é só dar um pulo aqui na Avenida Paulista 2200 e checar o nosso estúdio de perto, e sempre ao vivo aqui às 16 horas às segundas-feiras. Mas amanhã eu volto às 16h30 no Mundial e você. Um grande beijo, e para quem eu não encontrar amanhã, eu já desejo um feliz 2025.